Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar pela primeira vez aqui no canal, atendendo o pedido aí de um amigo lá que comentou num dos nossos vídeos do fundo TJKB11, esse relatório de juros, mas na verdade é para conhecer aí o fundo, né? O fundo pouco falado aí no mercado. E a gente vai ver as características desse fundo, que é um fundo de lajes corporativas que tem um segmento específico, que é o segmento de saúde. Então a gente vai ver aqui o portfólio, os seus resultados, né? Vamos ver aqui algumas características positivas, negativas do fundo e você também, para você também fazer esses estudos, beleza? E também eu vou deixar esse retorno na descrição do vídeo o link do nosso grupo do Telegram. Não deixe de se inscrever no link do Telegram e deixar aí também a sua inscrição no nosso canal e também o seu like, que é muito importante para a gente, beleza? Bom, atendendo, como eu falei, a pedido aqui do amigo Carlos HM da Silva, ele fala aqui: Adriano, poderia considerar efetuar uma análise do fundo TJKB11, uma vez que ele está fazendo a sua segunda emissão? Ele também é de renda urbana, focado atualmente em centros de diagnósticos, tá? Então, centro de diagnóstico, ele é do setor de saúde, tá? Ele é classificado pela Anbima como lajes corporativas, mas ele é do segmento, então, centro de diagnósticos, né? E também assistência médica. Não encontrei informação a respeito da segunda emissão, provavelmente ainda está em assembleia, tá? Então, provavelmente é por isso que não tem muitas informações aí pra gente nos principais canais que a gente acompanha, tá? Bom, observando aqui primeiramente o fundo, algumas características dele, ó, atualmente fechou aí o último dia 30, último dia útil de agosto a R$ 283. É um fundo que tem uma base meio fora daquilo que a gente costuma analisar, né? Ou base 10 ou base 100. Ele é uma base aqui alternativa, o valor patrimonial dele é muito próximo disso, ó, R$ 270, 280 praticamente, né? 271 na verdade, né? Praticamente de valor patrimonial, ele está 4% acima do valor patrimonial, o valor de mercado, né? E está com dividend yield aí de 10,54% e nos últimos 12 meses, ó, teve uma valorização de 10,66%, tá? Só que é um fundo classificado como um fundo pequeno, né? E tem apenas 110 cotistas, ó. 110 cotistas, isso aí atrapalha um pouquinho quando a gente pega ali alguns índices, por exemplo, a liquidez do fundo ela é muito baixa, isso dificulta a precificação ali do fundo em relação às negociações. É um fundo, como ele tem poucas negociações, a gente observa dentro das corretoras operando com muitos robôs, né? Então, isso é um ponto negativo do fundo, tá? Baixa liquidez no mercado, que dificulta aí uma precificação do fundo da forma que tem que ser. Tá? E tem pago bons proventos, ele é um fundo que paga proventos ali regulares. A gente vai ver também no relatório gerencial a respeito desses proventos, tá? Tá pagando aí desde maio 2,36, 2,35 aqui em abril, 2,33 em março. Então é um fundo que tem proventos aqui regulares. E a gente vai ver a característica também dos contratos, tá? Vamos então verificar aqui no fundo o seu relatório gerencial. É um fundo que ele tem desde 2023. Ele não tem a data aqui, mas pelos contratos, a gente vai observar mais para baixo, são contratos de dezembro de 2023. Vou informar para vocês aqui o porquê. O foco de atuação, ó, healthcare, então é assistência médica. Então, como eu falei, são centros de diagnóstico, como ele comenta aqui, é centro de diagnósticos e ativos relacionados à área de healthcare nas regiões consolidadas de São Paulo, tá? Vila Mariana, Jardins, Morumbi, Santo Amaro, Tatuapé. Atualmente tem 6 unidades. Então, esse é o código de negociação na Bolsa de Valores. Quem administra e gere o fundo, na verdade, quem administra é BR Capital, que também é o escriturador, tá? E quem gere é a Unitas Consultoria. Taxa de administração e gestão 0,60%. Tem um mínimo aqui, né? Justamente para poder, deve ser para cobrir os custos fixos, né? E é um fundo que, pelo que eu vi aqui, tem desde o ano passado. Ele tem um patrimônio aqui de 208 milhões, 270,99 é o valor patrimonial da cota e o valor de mercado aqui no encerramento desse relatório estava 270, então estava abaixo do valor patrimonial e agora está no mercado R$ 280. Rendimento último 2,36, ele tem atualmente 24 mil, quase 25 mil metros quadrados, são 6 ativos e tem um caixa aí
que ele classificou como aplicações financeiras, mas basicamente é onde fica o caixa aplicado, né? Quase 3,5 milhões de reais em caixa. Ele fala dos destaques aqui, 25 de julho, o fundo então pagou, ele paga então numa data alternativa também dos que a gente costuma ver os fundos, né? Então pagou aqui no dia 25 de julho 2,36, tá? A gente vai ver lá no Status Invest mais uma vez que tem aqui, anuncia na segunda quinzena, normalmente é a Datacom, ó. Próximo ali onde anuncia o Betra, o Beta 11, né? E paga então ali praticamente 5 dias úteis depois. Então, manteve o mesmo patamar de distribuição, como ele fala aqui. A receita apresentou um aumento de quase 4% em relação ao período anterior. Teve o reajuste de um contrato, por isso que ocasionou essa alta da receita, tá? E ele vê aqui que as despesas teve uma redução de 37%, comparando com o período anterior, porque não houve despesas extraordinárias com serviço de terceiro. Então, praticamente é o que a gente vê então que no período anterior teve uma despesa extraordinária e essa redução aí então foi por conta disso, tá? E ele fala aqui que o rendimento equivale a 113% praticamente aí do CDI líquido, então que ele distribuiu equivale aí a mais de 112% do CDI. Aqui os indicadores operacionais dos os seis ativos que ele tem, né? A gente verifica aqui Morumbi, Tatuapé, Santo Amaro, Vila Mariana e Jardim Paulista. Aqui eu tô vendo só cinco, né? As 5 unidades estão distribuídas nessas regiões. Então são 5 regiões diferentes, são 6 ativos, tá? Todos os contratos são atípicos de 120 meses. Aqui não tem a data, mas eu vou te mostrar a data mais para baixo. O que faz é entender que o fundo começou no final do ano passado. Taxa de ocupação sempre foi 100%, então o fundo já adquiriu aí os imóveis, né, com contratos também atípicos em todos eles, com ocupações totais, né? Dentro do demonstrativo de resultado, a gente vê que o fundo tem uma receita bem estabilizada, né, dos aluguéis aí, das lojas, né, das lajes. Então a gente verifica que teve um ajuste contratual aqui em julho, que fez aumentar aqui a receita. E a despesa que ele fala, teve uma despesa extraordinária aqui nas operacionais, né? E teve uma redução substancial no mês de julho. A gente observa que as despesas operacionais aqui ela tem um patamar meio que ali próximo ali no mínimo de 40 mil, 50 mil, 100 mil, né? Esse aqui que foi meio fora do normal, essa despesa operacional de julho. E o que a gente verifica aqui que os resultados também tem uma estabilização aqui, teve um aumento e o fundo procura distribuir proventos mais lineares, né? Visto que tem meses, né, que os resultados acabam sendo menores e aí o fundo faz essa complementação. Bom, esse é um fundo que se aplica, né, os 95% mínimo de distribuição de caixa dos resultados de caixa semestrais. Então, por mais que reduza, aumente aqui os resultados, ele distribui menos. No final do semestre, ele vai ter que fazer essa equalização aí. Esse aqui é o primeiro mês do semestre, né, mês de dezembro. Caso permaneça esse resultado mais alto e a distribuição mais baixa, ele acaba tendo que fazer essa equalização aí, obedecendo à legislação. Nas remunerações das receitas recebidas por metro quadrado, a gente verifica que em julho, então, teve um aumento, provavelmente reajuste contratual. Ele estava até maior aqui, né? Como a gente não acompanha o fundo desde o início, a gente não sabe o porquê que teve essa redução mais drástica aqui de janeiro para fevereiro. Remuneração por cota também teve uma redução, provavelmente algum contrato que teve ou um contrato que teve algum reajustamento, ou então o fundo, quando assumiu, né, os contratos, a gente vai verificar que os contratos são de dezembro de 23, então provavelmente teve ali a renovação contratual, um novo contrato foi feito e provavelmente teve essa redução aí já no primeiro recebimento referente a janeiro, né, pago em fevereiro. Deve ser por conta disso que a receita de locação caiu nessa renovação contratual na assunção aí do fundo, né? Então, provavelmente foi isso. Os resultados aqui são anteriores. Isso eu estou supondo, tá? Por causa dos contratos. Mas pode ser que o fundo tenha até mais vida, mais tempo de vida do que eu estou imaginando.
Mas nos contratos, a gente verifica e deduz que ele começou em dezembro de 2023. Bom, se você sabe e acompanha o fundo há mais tempo, não deixe de comentar aí nos comentários desse vídeo, tá? Ó, esses ativos aqui são os 6 ativos, né? Aqui são 3, claro, né? Ana Rosa, Avenida Brasil e Borba Gato. E os contratos, ó, vão até dezembro de 2033. E são contratos, todos os contratos de 10 anos. Então, iniciou em dezembro de 2023, né? Ou janeiro de 2023, não sei, ou novembro. Então, provavelmente, aqui essa redução nas receitas ou foi a renovação desses contratos, que teve uma redução, ou uma carência, não sei, ou o fundo passou a ter aí esses contratos a partir realmente do seu início, né? No final do ano passado. Esses que são os outros, ó. Marselhesa, também dezembro de 33, lá no Morumbi, ó, Vila Mariana, no Morumbi, dezembro de 2033, e outra aqui em Tatuapé também, dezembro de 2033, todos eles iniciando no mesmo período. Bom, então é isso aí, né? A gente vê que são imóveis belos imóveis, todos imóveis do tipo espelhado, né? Imóveis modernos, que atende aí a área de saúde. A gente sabe que é uma área bem, né, que as receitas são bem elevadas por conta da necessidade de todos nós usarmos e precisarmos de serviços como esse. São serviços essenciais, só que não são serviços que todos têm acesso, né? Mas são serviços essenciais aí ao nosso cotidiano. E são imóveis aqui que a gente verifica, belos imóveis aí, centros de diagnóstico, né? E assistência à saúde, beleza? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixe seus comentários se você já conhecia esse fundo e compartilhe com a gente se você é um dos 110 cotistas ou não, ou se você se interessou e vai começar a estudar. Eu me interessei e vou começar a estudar o fundo, né? A única coisa que eu vejo como ponto negativo aqui mesmo desses fundos pequenos é a liquidez, né? É a liquidez do fundo, realmente que dificulta ali na precificação. E a gente verifica que um fundo que aumentou, né, estava 270 no final de julho e já está agora em julho a 280, provavelmente não teve muita variação de preço e muitas negociações que chegassem a esse aumento de R$ 10 aí na cota, ou quase 3%, né? É isso aí então. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.